Hoje eu trouxe para vocês da Payanguera, né, do pessoal aí de enfermagem, eu trouxe para vocês o relatório de estágio preenchido, né, na área, né, na área hospitalar. Beleza, vamos lá, né, como eles pedem capa, né, onde vai estar o nome da instituição, meu nome completo. Esse aqui é o estágio supervisionado 1. Capa, né, contra capa. Aqui o sumário, né, onde vai estar a apresentação do trabalho, onde vai tratar do meu curso, né, onde eu vou falar qual é o curso, a disciplina, o local de realização do estágio. Eu vou mostrar para vocês aqui o que foi tratado. Aqui vem a introdução, né, onde eu vou fazer a contextualização do meu estágio, atividades do estagiário, né, descrever as atividades, termo de validação e considerações finais. Primeira coisa é a apresentação, né? Eu coloquei esse cabeçalho aqui para fazer a apresentação, eu coloquei meu curso, minha disciplina, local, área que o campo de estágio pertence. Pessoal, vocês vão tirando print para vocês darem uma lida no que foi escrito, né? Porque não dá para eu ler todo o trabalho e senão vai ficar bem cansativo o vídeo. Objetivos do estágio, a data de início do estágio, né? E a data final. A carga horária são 400 horas. Não pode ultrapassar 6 horas por dia. Aqui é a introdução, onde eu contextualizo o local, né? Trago informações em relação ao meu estágio, um pouco das atividades desenvolvidas, que foi desde a admissão de pacientes, aferição de sinais vitais, administração de medicamentos e curativos, até a elaboração sistemática da assistência de enfermagem. Aí eu vou descrevendo as atividades. Mas aqui eu descrevo de forma bem breve, viu? De forma bem resumida. Já aqui na parte atividades do estagiário, né? Ele pede para descrever todas as atividades e rotinas diárias. Aqui você tem que escrever cada dia, pelo que eu observei. Eu até fiz a descrição do relatório por semanas, só que não deve ser por semanas, deve ser dia. Um dia, desde o dia 400 dias, 400, deixa eu ver, 400 dias não, 400 horas, aí você vai dividir, né, por 6 ou por 4, a quantidade de horas que você vai estagiar por dia, e vai dar uma quantidade X de dias. Aí você vai descrever cada dia que você estiver lá no estágio. Você vai ter que descrever quais foram as atividades realizadas. Pode repetir as atividades, né, lógico. Aí eu fiz atividades do estagiário, eu fiz uma descrição breve, né, que no início do meu estágio foi recepcionado pela equipe de enfermagem, apresentando as normas da instituição, as rotinas. Desculpa que o celular tocou. Aí eu coloquei, né, no setor de clínica médica, que eu atuei, aprimorei minha capacidade de observar sinais clínicos e intervir com base no diagnóstico de enfermagem. Também participei de atividades complementares promovidas pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Ao longo do estágio, desenvolvi competências como planejamento da assistência, trabalho em equipe. E aqui eu fui escrevendo as atividades. Eu escrevi em semanas porque, gente, pelo amor de Deus, são muitos dias. Eles deveriam ter colocado pra gente escrever em semanas, né? São muitos dias de atividades e ficou dessa forma, né? O relatório que eu coloquei em semanas, mas o certo é colocar em dias. Passando devagar para vocês tirarem print. E aqui no Teoria e Prática, eu vou escolher um caso que mais me chamou a atenção dentro do estágio hospitalar. Eu vou escolher um caso, né, que mais me chamou a atenção e detalhar o que foi realizado. É a avaliação de enfermagem, né, de diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação de enfermagem e evolução da enfermagem de acordo com a resolução do COFEM. Aí eu trouxe uma introdução, né, que o meu caso foi de um paciente com diabetes. Aí eu trouxe uma introdução em relação à diabetes, do que se trata com esse tipo de doença. No contexto hospitalar, como é tratado o caso do paciente. E aqui no tópico 2, eu trouxe informações sobre o paciente.
Paciente do sexo masculino, 56 anos, casado, residente na zona rural. Eu poderia ter escolhido outro tipo de doença, pessoal, só que eu escolhi a diabetes, o caso de um paciente com diabetes. Aqui, queixa principal do paciente, história da doença atual, história familiar, história da doença pregressa, avaliação de enfermagem, medicamentos utilizados, objetivos do tratamento, né, que é reduzir níveis glicêmicos gradualmente com segurança, corrigir o estado de hidratação, prevenir complicações agudas. E aqui o planejamento e implementação do processo de enfermagem. Qual foi o processo? Aqui é o diagnóstico, né? E aqui as intervenções. Quais foram as intervenções realizadas? Independente da doença, tem que trazer a intervenção. Ah, tá. Tem 2 diagnósticos, né? Que é o diagnóstico 1 e a intervenção. Diagnóstico 2 e a intervenção. Ah, o 3 também. Esse trabalho ele foi elaborado pela minha equipe, por isso que eu não tinha observado. Intervenções, né? Possíveis intervenções. E aqui a evolução clínica do meu paciente. São dados da enfermagem que eu não entendo muito, mas minha equipe entende. Precisando de assessoria exclusiva, por favor, entrar em contato com o número que eu vou deixar aqui abaixo. E aqui, né, informações complementares. Você pode trazer que você trouxe formulários utilizados, exames laboratoriais, planos de cuidado, materiais educativos. E aqui é a minha conclusão. A minha conclusão em relação a esse paciente, né? Sobre esse estudo clínico. Ai, meu Deus, peraí. Aqui foi a conclusão em relação ao meu trabalho. Em relação ao trabalho. Aqui foi a conclusão em relação ao paciente, né? Que é no qual entra aqui a evolução clínica. Aí vem conclusão, né? Em relação ao paciente e em relação ao trabalho também. É isso. Tira print, né? Não esqueça do termo de validação, né? O termo de validação, você tem que colocar a assinatura do estagiário, né? A assinatura do supervisor de estágio, de preferência carimbo também. O local onde foi realizado. E as considerações finais em relação ao seu estágio. Por que esse estágio foi tão importante? Quais foram os tipos de conhecimento que você obteve durante a realização do estágio? Por que agregou o estágio em sua vida profissional? Na sua futura vida profissional, no caso, né? Eu coloquei dessa forma, né? O estágio contribuiu não apenas para a consolidação do conhecimento teórico, mas foi decisivo para a construção da identidade profissional. Reforçou o entendimento de que a enfermagem vai além da execução das técnicas. Trata-se de uma ciência do cuidado que exige escuta, sensibilidade, competência e dedicação ao ser humano. E por último, as referências. Aqui eu trouxe, né, aqui as referências em relação ao trabalho do meu estudo de caso. E eu trouxe também as referências do meu trabalho como um todo. É isso, compartilhe esse vídeo aí para seus colegas de classe. Espero que ajude, né, esse relatório. E até!